Meus queridos e diletos irmãos, a paz do Senhor, estamos de volta trazendo a continuidade do estudo bíblico que estamos efetuando do Gênesis ao Apocalipse. Este é o número 249. Estaremos falando sobre aquele episódio que envolveu Davi e Nabal, um homem de Belial, um homem avarento, ruim. No conteúdo anterior, nós havíamos analisado sobre Davi e Nabal, quando ele não atendeu aos pedidos dos jovens enviados por Davi em busca de alimentação. Nabal foi rude, foi grosseiro e tratou mal os emissários. Isso deixou Davi enfurecido. E Davi organizou seu exército e partiu para a guerra. Foi para exterminar. Mas seria uma guerra injusta do ponto de vista divino. E Deus interferiu, de certo modo, para livrar Davi de situações embaraçosas. Nesse conteúdo, portanto, nós estaremos analisando Davi e Abigail, a esposa de Nabal. Por isso, eu convido você a abrir a sua Bíblia no capítulo 25 de 1 Samuel, versículos 14 ao 44. Estaremos tratando aqui sobre aquele servo sábio que chegou para Abigail, esclarecendo as situações. Então, nós temos o sábio, a mulher viúva e a mulher casada, porque posteriormente ela casa com Davi. Convido então você, meu caro irmão, meu caro amigo, para junto nós podermos apreciar as lições espirituais que temos nessas histórias bíblicas. Breve estaremos tratando de livros proféticos. Por enquanto, os livros históricos, a gente conjectura, a gente extrai ensinamentos espirituais e devocionais para o nosso relacionamento com Deus. Embora temos pinceladas proféticas nos livros históricos. Pois bem, o versículo 14 até o versículo 17, quando Davi parte para exterminar Nabal, um servo inteligente, um dos servos de Nabal, ele termina contando a Abigail sobre o incidente acontecido e ela fica alertada por esse rapaz de que Davi está chegando furioso. Versículo de número 17, a Bíblia diz o seguinte, olha: agora, pois, considera e vê o que hás de fazer. O servo inteligente, o servo sábio, falando à sua senhora, porque já o mal está de fato determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa. E ele é filho de Belial e não há quem lhes possa falar. Nabal era um homem rude, era um homem totalmente incrédulo, que não sabia ouvir. Você preste atenção como que o escritor, ele
ele coloca essa história de Nabal justamente para assemelhar a característica de Saul. Lembra quando Jonatas tentou esclarecer para Saul sobre a ausência de Davi na festa da lua nova, ali na mesa da refeição? Saul ficou enfurecido, pegou a lança e quase mata o seu filho. Olha que a atitude de Saul e a atitude de Nabal eram semelhantes. E Deus, o Espírito Santo, colocou essa história justamente para trazer uma lição especial na vida de Davi. E quando o rapaz lhe orienta, ela então toma uma atitude. Ela, no versículo de número 14 ao 31, ela vai até Davi e faz um apelo suplicante. Ela preparou um grande suprimento de alimentação e levou a Davi, foi ao encontro de Davi e ela suplicou para que ele não matasse ninguém, que ele tivesse misericórdia. Porque Nabal era um homem rude, era um homem ímpio, era um homem cruel e não valia a pena. Um detalhe no texto é que Abigail, ela demonstrou ser uma mulher sábia, uma mulher inteligente. Ela saiu em segredo. Ela não contou para Nabal que estava em festa, estava fazendo lá uma festa de arromba. Ela saiu em silêncio. O versículo de número 19, e disse aos seus moços: ide adiante de mim, pois vos seguirei de perto. Porém, nada disse ela a seu marido Nabal. O homem estava numa bebedeira, numa farra. A situação era caótica. A vida de todos estavam a perigo. E ela, com toda a sua sabedoria, preferiu em silêncio ir até Davi. Ela tratou seu marido da mesma forma em que Mical tratou Davi diante de Saul. Veja outro fato semelhante à vida de Saul acontecendo nesse episódio. Quando Saul mandou seus servos na casa de Davi para matar Davi, a sua mulher imediatamente colocou uma estátua ali na cama e deixou que Davi escapasse pela janela e foi embora. E quando os servos chegou até Mical, que falou, ela deu uma desculpa. Não, Davi terminou fugindo e se eu não deixasse ele poderia me fazer o mal e não tive como, etc. Então veja que as semelhanças de histórias dentro do contexto que envolve a vida de Saul era a mesma coisa que acontecia na família de Nabal. Mas esta mulher inteligente, em silêncio, ela saiu, ela foi e terminou convencendo Davi que evitou trazer tamanho morticínio na sua família. Para aquela época, foi também uma atitude muito arriscada. O que Abigail fez poderia lhes trazer sérias consequências no seu relacionamento, na sua vida. Mas ela preferiu arriscar e salvar vidas do que subestimar a fúria de Davi.
O versículo de número 32, Davi então termina agradecendo, porque ela diz: não faça isso, meu senhor. A inteligência de Abigail era muito vasta e ela conhecia as profecias relacionadas a Davi como monarca de Israel. Ela conhecia a história sagrada e ela então abriu os olhos de Davi. Não faça isso. Você vai matar uma pessoa inocente, derramar sangue inocente. Você vai manchar a sua reputação. Você vai manchar o seu reino. Deus te chamou e no tempo certo ele vai te dar o trono. Você não pode fazer tal coisa. E Davi recobrou a sua consciência. E Davi viu naquela mulher a integridade. E ele pôde também perceber o risco que ele estava correndo de colocar o seu reinado de água abaixo. Então a Bíblia diz que Davi termina agradecendo a Deus por enviar Abigail e ele termina concordando em não ferir Nabal. Davi conhece ali, Davi percebe ali a intervenção de Deus. Por isso eu digo, tem situações em nossas vidas que nós, por nossas forças, jamais conseguiremos objetivos, mas quando menos a gente pensa, Deus está trabalhando a nossa causa. Deus está promovendo a nossa segurança. E Davi, vendo a intervenção divina, ele agradece ao Senhor. A Bíblia diz no versículo de número 32, então Davi disse a Abigail: bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Se não fosse pela intervenção divina, o reino de Davi poderia estar comprometido. Mas quando Deus chama, quando Deus prepara, quando Deus envia, quando Deus comissiona um indivíduo para a sua obra, não adianta o diabo se levantar, não adianta as pessoas se encherem de invejas e destruir os planos de Deus na sua vida. Porque, de uma certa forma, Deus usa os sistemas e você faz a missão para a qual o Senhor te chamou. E o diabo queria manchar a reputação de Davi. Mas Davi reconhece a orientação providencial do Senhor nesse encontro com Abigail. Ele diz: Deus mesmo julgou a minha causa. Porque posteriormente, Nabal morreu sem precisar Davi pôr as suas mãos. Porque Deus é aquele que abençoa, mas também Deus é aquele que pune, que castiga. E o pecado é a consequência, a morte. As pessoas chegam a um certo patamar que termina desfalecendo, sem precisar você julgar ou você agir com as próprias mãos. O versículo de número 39 do capítulo 25, a Bíblia diz: ouvindo Davi que Nabal morrera, disse: bendito seja o Senhor que pleitou a causa da afronta que recebi de Nabal e me deteve de fazer o mal. Fazendo o Senhor cair o mal de Nabal sobre a sua cabeça. Mandou Davi falar a Abigail que desejava tomá-la por mulher. Então, posteriormente, Nabal continuou na bebedeira, na farra. Davi retornou para sua casa e acontece que Abigail agiu com mais prudência. Por quê? Porque quando ela retornou com seus servos para sua casa,
permaneceu em silêncio. Enquanto Nabal dançava, comia e bebia com seus amigos e se embriagava, ela se manteve em silêncio em seus aposentos, esperando a hora certa, a hora oportuna, porque o servo de Deus, o instrumento de Deus, não sai por aí fazendo as coisas de qualquer forma. Ele espera o momento certo, o momento de Deus, o tempo de Deus. E quando você espera, tudo que você faz vai dar certo. No versículo 36 ao 38, após uma noite de bebedeira, com muita bebida, Nabal recebe de Abigail a notícia do perigo pelo qual passou. E quando ela entrega, no dia seguinte à festa, a notícia para o seu marido, 10 dias depois, o próprio Deus fere Nabal e ele morre. E a Bíblia diz que Nabal chegou no limite e a sentença condenatória divina foi totalmente justa. E a Bíblia diz que Deus o feriu. Veja que ele estava naquele banquete, naquela festa de requinte, pois o banquete que ele estava oferecendo era coisa de rei. Não era uma festinha de pobre. Era uma festa de gala. Era uma coisa nobre. Ele era rico. O homem tinha mais de 3.000 rebanhos só de ovelhas, fora os outros animais. Então, isso aqui era uma festa, como poderia hoje comparar às festas dos milionários. O versículo de número 36, a Bíblia diz: voltou Abigail a Nabal, eis que ele fazia em casa um banquete, como banquete de rei. O seu coração estava alegre e ele já muito embriagado, pelo que não lhe referiu ela coisa alguma, nem pouco, nem muito, até o amanhecer. Observe que o autor está usando Nabal justamente como um retrato sutil de Saul. As mesmas situações, atitudes, comportamentos. Nabal ficou paralisado como uma pedra, diz a Bíblia, no versículo de número 37. Pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhes deu a entender aquelas coisas, e se amorteceu nele o coração, e ficou ele como pedra. Ele possivelmente sofreu um derrame fulminante, e ele termina, portanto, morrendo. A Bíblia diz aqui no versículo 21, sobre 3 coisas, veja como a Bíblia já alerta. Sobre 3 coisas estremece a terra, diz a Bíblia. Sobre 4 não pode subsistir. Sobre o servo, quando se torna rei, sobre o insensato, quando anda farto de pão. É o que está acontecendo no Brasil hoje. Quando o cara sai do analfabetismo e se torna presidente do Brasil, vai para a cabeça, ao invés de se comportar como um bom líder do povo, a avareza toma conta, a ignorância, a arrogância toma conta. E quando se vê a mesa farta de pão, aí então, meu irmão, o cara se torna avarento, insensato e termina sendo vencido pelo pecado da luxúria. Nabal agia dessa mesma forma. E 10 dias depois, Nabal morre. Nós vimos aqui o servo sábio
a mulher viúva. Veremos agora a mulher Abigail casada, porque agora a viúva, desamparada do seu marido, mais rica, porque Nabal era proprietário de grandes riquezas. Ela então termina, após a morte de Nabal, Davi manda os servos ir até ela fazer a proposta de casamento. E ela termina aceitando. Lembra que Davi já era casado com Mical, que Saul cometeu uma coisa absurda, que veremos aqui, e Ainoã era a primeira esposa de Davi. Ainoã. Versículo 3 do capítulo 27, a Bíblia diz que Davi tinha uma esposa. Habitou Davi com Aquis em Gate, ele e os seus homens, cada um com a sua família. Davi com ambas as suas mulheres, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Então, Ainoã foi a mãe do primeiro filho de Davi, conforme você pode verificar isso, lá em 2 Samuel 3, versículo 2. Em Hebrom nasceram-lhe filhos a Davi. O primogênito foi Aminon, de Ainoã, a jezreelita. Então nós temos aqui Davi contraindo o casamento com a viúva de Nabal. Então, a importância também de você conhecer um pouco da geografia bíblica. Porque muitas pessoas terminam aí tropeçando em certas passagens da Bíblia. Por exemplo, a Bíblia diz que os corvos levaram pão e carne para Elias. O que eram esses corvos? No nosso entendimento, são os urubus, os pássaros carniceiros. Quando você lê isso assim, numa leitura de jornal, você vai entender que eram urubus, os corvos, os pássaros. Mas se você for analisar a palavra hebraica para corvo, você vai entender que a Bíblia estava se relacionando aos árabes que viviam naquela época, naqueles desertos, os beduínos. E esses árabes, essas clãs, essas tribos, Deus usou para manter Elias vivo, não um pássaro, porque não tem cabimento de um urubu trazer carne e trazer pão para um profeta comer. A Bíblia diz que foi os corvos, o termo hebraico, eram árabes, eram pessoas que cuidou de Elias. Até que o ribeiro secou e Deus mandou ele para onde? Para a casa de uma viúva. Então não tem nada a ver com pássaros. Mas por que eu estou falando isso aqui? Porque quando nós lemos a história sagrada sobre Jezreel, a Bíblia fala sobre Jezreel do Carmelo e a Bíblia fala sobre Jezreel, a cidade do norte, onde Israel acampou contra os filisteus. E isso serve para que nós possamos distinguir as coisas. E quando você for pregar a palavra de Deus, você saber o que você está falando. Muitas pessoas ficam nesse oba-oba nos púlpitos das igrejas por aí e só incha o povo. O povo começa a sair, ao invés de sair transformado, renovado, sai inchados da igreja. Sai com o espírito de triunfalista. E hoje a gente se vê por aí, virou até moda que Deus vai
abater um irmão para exaltar o outro. Olha que absurdo! Que Deus vai humilhar fulano e exaltar cicrano. Isso não tem conotação bíblica. Isso é triunfalismo espiritual. Isso é coisa de neopentecostais, coisa do evangelho da prosperidade, que entrou dentro das igrejas de modo geral. E hoje a gente vê até irmãos orando para Deus causar um mal a certas pessoas. Quando Jesus disse que nós temos que orar pelos nossos inimigos, se o cara te tomou uma camisa, dê a outra. Jesus ensina essas coisas. E não você orar a Deus como se Deus fosse um Deus que ia fazer vingança por causa do seu abatimento, porque determinado irmão lhe entristeceu. E a gente vê isso nas igrejas, está cheio disso. Está cheio de triunfalistas espirituais. Até mesmo as músicas gospel estão poluídas com essas ideologias absurdas e ainda oferece isso para Deus. Imagine Deus ouvindo a oração de uma cantora, de um cantor, que Deus vai se vingar de fulano, que Deus vai se vingar. Meu Deus do céu! Se Deus fosse se vingar na terra dos ímpios por causa dos justos, o Brasil não estava nessa crise de moralidade como está hoje. Porque nós temos 39 milhões de evangélicos no Brasil, mas nós estamos sofrendo as mesmas mazelas que os ímpios diante desse governo funesto. Aí você diz, por que Deus não tira esses homens do poder? Por que Deus não mata esses homens? Olha, a gente vê isso nas orações, nas músicas. Então, irmãos, temos que entender essas coisas, e só entendemos isso quando mergulhamos nas Escrituras, quando paramos de julgar as pessoas. Muitas pessoas só sabem julgar, apontar. Quando chega à igreja, dobra os seus joelhos. E até na oração ele julga o seu irmão. Isso é um absurdo. Isso é uma coisa totalmente ao avesso daquilo que as Escrituras ensinam. O versículo de número 44 do capítulo 25 diz: porque Saul tinha dado sua filha Mical, mulher de Davi, a Paltiel, filho de Laís, o qual era de Galim, mas a mulher era comprometida com Davi. Mas Saul era um homem ímpio, era um homem de Belial. Por isso que a Bíblia é a palavra de Deus. Porque a Bíblia não tem que esconder nada. A Bíblia mostra as atitudes positivas de Davi, mas também mostra as atitudes negativas. A Bíblia mostra que Davi tinha um coração de Deus, mas a Bíblia também mostra que Davi pecou no caso de Batseba. Então, o compromisso da palavra é com a verdade. E isso nós vimos nas Escrituras. Mas o que nós temos que analisar aqui é que Abigail, ela termina contraindo casamento com Davi. Após a morte de Nabal, evidentemente, a Bíblia diz que Nabal foi ferido por Deus, ele manda lá os servos e ele faz uma proposta com ela, para que ela aceite casar com ele, versículo 39 ao 44, e ela termina aceitando o convite. Olha o que diz as Escrituras para nós concluirmos essa parte. Quando Davi soube que Nabal estava morto, disse: bendito seja o Senhor, que defendeu a minha causa contra Nabal, por ter me tratado com desprezo. O Senhor impediu seu servo de praticar o mal e fez com que a maldade de Nabal caísse sobre a sua própria cabeça.
Então Davi enviou uma mensagem a Abigail, pedindo-lhe que se tornasse sua mulher. Seus servos foram a Carmelo e disseram a Abigail: Davi nos mandou buscá-la para que seja sua mulher. Ela se levantou, inclinou-se, rosto em terra, e disse: Aqui está a sua serva, pronta para servi-los a lavar os pés dos seus servos de meu senhor. Abigail logo montou no jumento e acompanhada por suas 5 servas, foi com os mensageiros de Davi e tornou-se sua mulher. Davi também.